Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso de Sociologia, chegamos na aula de número 5, a aula que vai trabalhar um dos pais da Sociologia e um dos maiores sociólogos que nós temos na história, que é o Max Weber. Assim como Émile Durkheim e Karl Marx, Max Weber é um dos pais fundadores da Sociologia enquanto ciência. Começando aqui com o nosso clássico roteiro, o roteiro dessa aula, o que nós iremos ver nessa aula? Nós vamos estudar um pouco da vida e da obra do Max Weber. É claro, nós não iremos entrar aqui em detalhes da sua vida pessoal, com quem que ele se casou, qual que era o nome dos filhos dele, se é que ele teve filhos, mas sim vamos estudar o contexto que ele nasceu, o local do nascimento dele, o contexto histórico que ele nasceu e as suas principais obras, tá? Também vamos estudar a sua metodologia, Já estou cansado de falar aqui no curso que todas as vezes que nós vamos estudar um sociólogo, um pensador da sociologia, nós temos que analisar qual que é o seu método sociológico, qual que é a metodologia que ele utiliza para estudar uma determinada sociedade. Também vamos estudar o conceito de ação social, que é fundamental para a metodologia do Weber, porque o Weber vai entender que a sociologia nada mais é do que a ciência que estuda as ações sociais. E aí a gente vai entender os tipos de ação social e o que é a ação social para o Weber. Também vamos estudar o conceito de burocracia. O Weber é um dos grandes intelectuais, um dos grandes pensadores do conceito de burocracia, um conceito muito utilizado não só na administração pública ou privada, mas também no direito. E, por fim, vamos pensar um pouquinho sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Talvez aí a obra mais famosa do Max Weber, tá? Começando então com a vida do Max Weber, O Weber, ele é um alemão, ele nasceu na Alemanha no final do século XIX, início do século XX, ou melhor, na segunda metade do século XIX e início do século XX. E ele nasce numa Alemanha que está em processo de unificação, Ele nasce por volta ali do ano de 1864. A Alemanha passa por um processo de unificação por volta de 1870, após a Guerra Franco-Prussiana. E o Weber está vivendo nesse contexto. E a Alemanha, na segunda metade do século XIX, é uma Alemanha que está despontando como uma potência industrial. A Alemanha se torna um dos países mais industrializados, uma das maiores economias do mundo, incomodando muito a Inglaterra e a França. Não à toa, nós temos aí, entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, da qual o Weber participa, não como soldado, mas ele participa do esforço de guerra, porque ele nasceu em 1864 e ele vai morrer ali por volta do ano de 1919. Inclusive, o Weber participa do Tratado de Versalhes, ele vai para as reuniões do Tratado de Versalhes, Então ele é uma fonte primária para entendermos o próprio fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então ele está nesse contexto dessa Alemanha conturbada. Muito bem, as três principais obras do Weber são A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, publicado em 1905, na qual ele faz um estudo do capitalismo sobre um olhar e uma perspectiva metodológica diferente da do Marx. O Weber ele tem uma metodologia diferente da do Marx, então ele vai entender o surgimento do capitalismo por um processo diferente do que o processo marxista. Economia e Sociedade, publicado em 1922, depois que ele já faleceu, e A Política como Vocação. Ele também tem um texto que ele fala sobre o conceito de burocracia, que é um texto que a gente vai analisar aqui também, tá? Bom, qual que é a metodologia do Max Weber, Qual é o método que ele utiliza para estudar a sociedade? O Weber ele tem um método muito diferente do Marx e muito diferente do Durkheim. Por que ele é diferente do Marx? Ora, o Marx é um materialista histórico dialético. Ele vai estudar uma sociedade primeiro pela sua infraestrutura, isso é, as suas bases materiais, as suas bases econômicas, o seu modo de produção, para depois estudar a superestrutura, a sua cultura, a sua política, a sua religião, e o Marx entende que a infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, as relações econômicas é que vão determinar qual que vai ser a religião daquela sociedade, qual que vai ser a cultura daquela sociedade, a política, etc. O Weber pensa o contrário. O Weber pensa que a superestrutura, isto é,
as bases culturais de uma sociedade é que determinam como que vai ser a economia dessa sociedade. Então, por exemplo, enquanto Marx vai dizer, olha, essa sociedade X tem essa religião por conta do sistema econômico, o Weber vai dizer, essa sociedade X tem esse sistema econômico por conta dessa religião. Primeiro veio a religião para depois vir o sistema econômico. Então, primeiro vem as bases culturais para depois vir as bases econômicas. Muito bem. Ele também diverge do Émile Durkheim no sentido de que o Durkheim acreditava que existia uma objetividade na sociologia, que o sociólogo poderia ser objetivo e imparcial, analisando os fatos sociais e os eventos sociais de maneira isenta e sem se envolver ideologicamente com aquilo, né? Quase como se a sociologia fosse uma ciência exata. Já o Weber vai dizer, não, é impossível ao sociólogo ser isento, é impossível ao sociólogo ser 100% objetivo. Sempre vai ter um pouco de ideologia, sempre vai ter um pouco de crença, mas isso é normal na sociologia e nas ciências humanas, é natural. Tá? Então o Weber não entende a sociologia como uma ciência 100% objetiva. Ela parte de uma análise razoavelmente subjetiva do indivíduo também. Tá? Outro conceito fundamental é o conceito de ação social. O Weber vai dizer que a sociologia nada mais é do que a ciência que estuda as ações sociais. Mas o que é ação social para o Weber? Tá? A ação social, né, lendo aqui no slide, ele define a ação social como qualquer comportamento humano que é dotado de significado subjetivo por parte dos agentes sociais. Então, os seres humanos eles têm ações sociais, essas ações sociais têm algum significado, né? E esse significado determina essa ação, tá? Em outras palavras, a ação social envolve indivíduos que atribuem significados aos seus próprios comportamentos e aos comportamentos dos outros ao seu redor. E aí ele vai dizer que existem 4 tipos diferentes de ação social, e é isso que nos interessa. O primeiro tipo de ação social é uma ação racional com relação a fins. Nesse tipo de ação, os indivíduos calculam racionalmente meios e fins para alcançar determinados objetivos. Eles agem de forma eficiente para atingir um resultado desejado, pesando os custos e benefícios das diferentes alternativas. Ou seja, uma ação racional com relação a fins é quando os indivíduos têm um objetivo específico e ele vai tomar uma ação racional para atingir aquele objetivo. Vamos dar um exemplo prático. O sujeito tem um objetivo de passar num vestibular, na prova do Enem. Esse é o objetivo dele, é o fim. Né? E aí ele vai tomar uma ação com base em uma razão, em um critério racional, que é, eu vou estudar para passar nesse vestibular. Então ele vai tomar uma ação racional com um fim, né? Com um objetivo. E esse objetivo é um objetivo criterioso. Né? Ele tem critérios racionais para atingir aquele objetivo. Ora, eu só vou conseguir passar no vestibular se eu estudar. Logo, eu preciso estudar. Então, essa é uma ação racional que ele pensou, ele calculou, ele refletiu sobre para poder tomar essa ação. Mas nós temos a ação com relação a valores, que é quando o indivíduo toma ações, né, toma determinadas ações para alcançar um fim que é um fim subjetivo e não um fim objetivo. A gente encontra isso muito na religião. Vamos dar alguns exemplos. Pensem na religião hebraica, né, dos judeus. A prática da circuncisão é uma prática muito antiga entre os judeus. Hoje nós temos uma medicina avançada, com asepsia, com antibióticos para combater infecções bacterianas, mas há 3.000 anos atrás não havia essa medicina avançada. Logo, era muito arriscado você fazer um procedimento de circuncisão, que é cortar a pele do prepulso de uma criança. Mas os indivíduos tomavam essa ação há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Por quê? Porque é uma ação com relação a um fim que é um fim subjetivo, um fim espiritual, e não um fim objetivo. Nós encontramos isso também no catolicismo. Uma das práticas do catolicismo é a quaresma, que é um jejum de carnes, na qual o sujeito fica 40 dias sem comer carne, para poder se elevar espiritualmente.
Ora, hoje em dia a gente tem um conhecimento de nutrição, nós sabemos que dá para substituir a proteína da carne, e aí a gente consegue passar 40 dias sem comer carne, sem ter nenhum problema de saúde. Mas no período medieval ninguém tinha um conhecimento sobre nutrição que nós temos hoje, e mesmo assim os sujeitos passavam 40 dias sem comer carne para a sua elevação espiritual, ou seja, uma ação que por vezes não é uma ação racional, às vezes não é, mas que tem um fim relacionado a um valor subjetivo e não objetivo. Nós também temos a ação afetiva, que são aquelas ações baseadas em emoções. Então, por exemplo, eu vejo a minha esposa me traindo com um determinado homem. Eu vou lá e parto para a briga com esse homem. Ora, é uma ação que eu tomei com base em uma emoção. Eu vou alcançar algum objetivo com isso? Algum objetivo racional? Não, pode ser que eu apanhe, né? Pode ser até que eu me prejudique com isso. Mesmo assim, eu tomo aquela ação motivado por uma emoção, né? Uma ação afetiva, né? Relacionada com os afetos. Mas nós também temos a ação tradicional, na qual os indivíduos realizam um comportamento por conta da tradição e não por uma racionalidade. O exemplo clássico é o exemplo de você falar saúde quando alguém espirra. Ora, por que você fala saúde? A pessoa vai ficar mais saudável depois que você falou saúde? Não, aquilo não traz nenhum benefício, mas é uma tradição, né? É uma forma de educação, né? Quando alguém espirra, você educadamente fala saúde, né? Então é uma tradição que nós fazemos muitas vezes sem questionar, né? A gente não para pensar, poxa, por que eu fico falando, por que a gente tem que falar saúde quando alguém espirra, né? A gente não raciocina sobre isso, a gente simplesmente replica essa ação porque é uma tradição. Muito bem, esses são os 4 tipos de ação social, tá? O Weber também vai fazer um estudo muito aprofundado sobre o conceito de burocracia. E o que é burocracia para o Max Weber? No senso comum, nós acreditamos que a burocracia é sempre algo negativo. É o momento em que nós estamos perdendo tempo, né, ou dinheiro quando nós estamos numa instituição e aí a gente tem que sair de um lugar e ir para o outro, pegar um documento e assinar no outro lugar, etc. e tal. Então a burocracia é aquilo que atrasa a nossa vida. O Weber vai dizer que não. A burocracia é um conjunto de normas, de regras que são utilizadas para administrar bem uma instituição, né? Uma instituição, seja ela pública ou privada. Então a burocracia para o Weber é algo positivo. Vamos ler aqui a citação do próprio texto do Weber, né? Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva, volume 2, capítulo 11, A Dominação Burocrática. Abre aspas. Por burocracia, entenderemos aqui a direção administrativa, estatal e privada, que se fundamenta em normas racionalmente estabelecidas e que se baseia na execução profissional de tarefas. Essa execução profissional tem como base a formação técnica e espiritual, bem como na forma de vida de seus praticantes. O tipo mais completo de dominação legal é a dominação burocrática. Então a burocracia é isso, é um conjunto de normas, um conjunto de regras racionalmente pensadas para melhor administrar uma instituição, seja ela pública ou privada. Todas as instituições têm burocracia para o Weber. Ah, mas e quando uma instituição atrapalha a minha vida, eu não consigo fazer as coisas, perco tempo? Isso é um mau uso da burocracia ou um mau funcionamento da burocracia. Uma burocracia que está funcionando bem, ela é positiva e não negativa. O Weber vai dizer que para uma burocracia funcionar bem, ou seja, para uma instituição funcionar bem, ela precisa ter 3 coisas: hierarquia de autoridade, impessoalidade e racionalidade. Vamos ver cada um desses 3. O que é a hierarquia de autoridade? Toda instituição burocrática tem que ter uma estrutura hierárquica, tem que ter um conjunto de cargos, né, e uma hierarquia entre esses cargos, ou seja, um cargo maior, superior e um cargo inferior, e esse cargo inferior obedece o cargo superior, né? Toda instituição boa, toda instituição que funciona bem tem uma hierarquia. E aqui são vários os exemplos, né? A gente pode pensar, por exemplo, na Igreja Católica ou nas igrejas. Você tem lá uma hierarquia, o Papa, depois os cardeais, depois o arcebispo, o bispo, o padre, o diácono. A gente pode pensar numa empresa, diretor, gerente, supervisor, encarregado, líder de seção, operário. A gente pode pensar num hospital, médico, enfermeira,
técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfim. Então, toda instituição que funciona bem tem uma hierarquia de autoridade, né? Então, todas as boas instituições têm que ter uma hierarquia. Isso é no campo das ideias, isso é no campo ideal, é o que deveria acontecer. A gente sabe que na prática tem instituições que não têm uma hierarquia definida, que você tem ali pessoas que não obedecem os seus superiores, né? Enfim, há insubordinação, etc. e tal. Né? Isso na prática, mas na teoria, uma burocracia para funcionar bem, ela tem que ter uma hierarquia para o Weber. Também tem que ter impessoalidade. O que é impessoalidade? As decisões dentro de uma burocracia, elas são sempre tomadas com base em regras e procedimentos e determinados cargos têm funções que serão exercidas independente de quem, da personalidade de quem está ocupando aquele cargo. Vamos pensar aqui em alguns exemplos, né? Me vem aqui em mente 2 exemplos diferentes. O primeiro, continuando aí nos exemplos religiosos. Você tem ali o padre. O padre é um cargo, né? A função de padre é um cargo. O padre, né, todos aqueles que ocupam a função de padre, têm algumas funções que têm que ser exercidas. Uma delas é a administração dos sacramentos, por exemplo, a Eucaristia, né? Independente da personalidade do padre, independente de quem está assumindo o cargo do padre, essa função tem que ser exercida exatamente da forma como ela foi estabelecida pela Igreja Católica. Ou seja, se o padre é um cara mais alegre, feliz, que faz amizade com todo mundo, tá ali conversando, é um cara super popular, ou se ele é um padre rabugento, chato, que não gosta de conversar com ninguém, enfim, não importa a personalidade dele, a função que é administrar o sacramento da Eucaristia será cumprida. Né? Aquele cargo, que é o cargo de padre, tem essa função e essa função vai ser cumprida exatamente da forma que ela foi estabelecida, independente da personalidade, da pessoalidade daquele que está ocupando o cargo de padre. Outro exemplo é o médico. Uma das funções do médico é prescrever remédios e medicamentos para os seus pacientes. Se o médico é um cara feliz, alegre, que faz amizade com todo mundo, ou um cara triste, chato, não importa. Ele vai prescrever remédios porque é obrigação, é a função daquele cargo de médico. Se ele for substituído por outro médico, o outro médico também vai prescrever medicações, tá? E, por fim, racionalidade, que significa que as decisões dentro de uma burocracia, de uma instituição, precisam ser tomadas com base em critérios racionais. Né? Então, vamos pensar no seguinte, você tem uma empresa, essa empresa tem um setor, e esse setor está com uma crise financeira e precisa demitir uma pessoa. O gestor, o líder daquele setor, ele vai utilizar-se de critérios objetivos para demitir aquela pessoa, pelo menos no mundo ideal. A gente sabe que na prática não acontece isso, mas no mundo ideal ele vai utilizar-se de critérios racionais para fazer aquela demissão. Ou seja, nesse caso ele vai pensar qual que é o meu colaborador, o meu funcionário que tem uma produtividade menor, ou aquele que tem mais faltas injustificadas, né? Enfim, aquele que tem um comportamento mais ruim, né, que desacata o chefe, etc e tal, e aí com base nesses critérios objetivos ele vai demitir uma pessoa e não vai demitir aquela pessoa a pessoa que ele gosta menos, mas mesmo que essa pessoa seja muito boa e tenha uma boa produtividade. Isso na teoria, porque na prática sabemos que não é assim que funciona. Mas uma burocracia, uma instituição, para funcionar bem, de acordo com Weber, tem que ter esses 3 critérios. Por fim, né, a gente vai discutir um pouquinho aqui a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é aí a obra mais conhecida do Weber, publicada no ano de 1905, tá? Assim como Karl Marx, o Weber ele vai fazer um estudo da origem do capitalismo. E ele vai entender que o capitalismo surge por conta de questões culturais, entre elas a questão religiosa, especificamente do protestantismo. Então ele vai na direção contrária do Marx. O Marx vai enxergar o surgimento do capitalismo a partir de condições materiais, enquanto que o Weber vai estudar a origem do capitalismo a partir de condições culturais. Né? O Weber vai dizer que o protestantismo, as reformas protestantes, sobretudo o protestantismo calvinista, fez com que surgissem ideias que eram mais favoráveis ao surgimento do capitalismo. Né? Essas ideias são, né,
o calvinismo tem algumas características que são mais favoráveis ao surgimento do capitalismo. Uma dessas características é a predestinação. Os calvinistas acreditam na predestinação, isso é, a salvação é um dom de Deus e é Deus quem escolhe aquele que vai ser salvo. E como que o cristão sabe que será salvo? Qual que é o sinal de que o cristão foi escolhido para a salvação? Ora, a prosperidade. Entendam aqui prosperidade não como riqueza, mas sim como o sujeito que conseguiu acumular um pouco, né, a partir do seu trabalho. Então pense no seguinte, você tem um camponês pobre. Esse camponês trabalhou e conseguiu acumular um pouquinho. Ele continua sendo um camponês pobre, ele não deixou de ser pobre, mas ele prosperou um pouquinho, ele acumulou um pouquinho. Logo, isso é um sinal da salvação, de que ele foi escolhido para a salvação, né? Ah, uma pessoa nasceu rica, nunca trabalhou e continuou sendo rica. Ela é escolhida para a salvação? Não, porque ela não prosperou através do seu trabalho, né? Então, a predestinação aqui, ela é baseada num critério de prosperidade que é a partir do trabalho, né? Então, a prosperidade é um sinal de que você foi escolhido para a salvação. Os calvinistas também têm uma valorização do lucro, né? Enquanto que o lucro era visto no catolicismo como algo pecaminoso, isto é, você comprar algo e revender por um valor muito maior, ou, por exemplo, a usura, que é o empréstimo de dinheiro cobrando juros, tudo isso era visto como um pecado, como algo negativo para o catolicismo. Os calvinistas vão dizer, não, o lucro é algo positivo, é um sinal das bênçãos de Deus e emprestar dinheiro cobrando juros não tem nada de pecado aqui. E a gente sabe que o empréstimo é algo fundamental no capitalismo. E por fim, uma vida austera, ou seja, os calvinistas acreditavam que os cristãos escolhidos não poderiam gastar o fruto do seu trabalho com coisas supérfluas, com álcool, com drogas, com coisas que eles não precisavam, e eles precisavam gastar o seu dinheiro, né, o fruto do seu trabalho, somente com aquilo que é necessário. Consequentemente, ele iria acumular, né, porque eles viam o trabalho como uma forma de glorificar a Deus. Então, se você não gasta o fruto desse trabalho com coisas pecaminosas, automaticamente você vai acumular esse fruto. Mas tem um lugar que você pode gastar esse fruto, que é nos investimentos, ou seja, gastar um dinheiro buscando ganhar mais dinheiro depois. Então, esse estilo de vida, essa ética de trabalho, permitiu com que os calvinistas acumulassem capital necessário para o início do capitalismo, que é o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Então, Weber concorda com Marx no sentido de que entende que o capitalismo surge na Inglaterra no século XVIII, no contexto da Revolução Industrial. E a Inglaterra é um país extremamente impactado pelo calvinismo, né? O calvinismo é uma religião que impacta na Inglaterra. A gente tem os puritanos, várias revoluções acontecem na Inglaterra no século XVII em função dos puritanos. Então, é essa ética de trabalho que permitiu com que o capitalismo se desenvolvesse na Inglaterra. Bom, finalizamos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram, Instituto_Logo79 e TikTok, Prof. Caio Augusto 79. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e abraços.